aí a gente acaba falando mais algum elemento, né? Eu acho que, pensando aí, né, na questão ambiental, é um campo de disputa muito forte hoje, né? E é muito interessante ver, inclusive, como esse próprio giro, né, do capitalismo em todos os seus setores fez com que essa disputa sobre a questão ambiental, sobre a sustentabilidade, sobre a natureza, ficasse tão fortemente em pauta, né? E eu acho que esse momento que a gente vive está muito propício para a gente pensar isso, né? Tanto quem está nas grandes cidades, mas como as pessoas que também estão em cidades do campo e cidades do campo que foram projetadas para o agronegócio. Eu acho que é um bom momento para a gente pensar nessas questões. Então, o primeiro ponto seria, eu vou fazer, não é uma grande defesa ao agronegócio, mas até o próprio agronegócio já entendeu que é importante se pensar em algumas práticas vinculadas à sustentabilidade. Então, por exemplo, já existem algumas fazendas de cana, né, no estado de Goiás, que tem o seu sistema produtivo com controle biológico, né, da cana e produzem cana orgânica, né, porque eles entenderam que o valor agregado no mercado, né, e o custo que eles têm com defensivos, né, e no caso, por exemplo, de uma cana orgânica, né, só para a gente entender, na cana orgânica a gente vai controlar, né, as pragas, né, a gente vai acompanhar a produção com uma caixa biológica, que é uma caixa que vem um monte de gafanhoto, joaninha, que a gente vai repovoar, né, a flora e a fauna daquele lugar para a gente ter um ambiente que crie descontroles, né? Então, isso é interessante. Dentro do modelo convencional, a gente vai ter, por exemplo, uma questão que vai ser como que eu vou controlar esse ambiente produtivo? Eu vou esterilizar o máximo possível, então eu vou jogar uma quantidade de agrotóxicos dentro dessa produção para o não desenvolvimento das pragas. Né? Das duas formas, você está eliminando, teoricamente, o problema, né, a curto prazo. Só que o que acontece? Você está aumentando cada vez mais, né, dentro desse modelo convencional do agrotóxico, né, que você vai ter cada vez injetar mais produtos, porque os animais, né, os insetos ficam cada vez mais resistentes a esse produto, e você está desequilibrando totalmente, né, o seu ambiente. Né? Não precisa ser, né, um grande especialista para a gente entender essa relação simples, né? Dentro do agronegócio, a gente vai entender de uma determinada forma o seguinte: eu preciso preservar determinados elementos e ter algumas práticas sustentáveis para que o meu negócio seja sustentável economicamente, porque, por exemplo, hoje a gente teve um grande aumento dos custos de produção devido à alta dos custos de fertilizantes, ou seja, hoje o produtor está ganhando menos porque ele tem que colocar parte do que ele ganharia em mais agrotóxico, né? Então ele tem que pensar, peraí, a minha conta não está fechando mais, então eu tenho que pensar em alguma coisa dentro do meu modelo de gestão, porque isso não está dando certo. Né? Então, se a gente for pegar hoje fazendas que são altamente modernizadas, a gente vai encontrar ali pitadas de sustentabilidade, por mais que seja uma sustentabilidade capitalista, né, e um entendimento de uma natureza enquanto recurso e não uma natureza enquanto um bioma, enquanto reprodução dos modos de vida, enquanto outra forma de sociabilidade. Mas a gente já tem pitadas de sustentabilidade ali, né, que são, por exemplo, o avanço dos orgânicos, né, que por N razões, né, dentro dessa disputa das sustentabilidades, tem cada vez crescido mais, né? Então é muito interessante como, por exemplo, né, acordos entre Estados Unidos e Cuba foram permeados por produção de alimentos saudáveis, né? Então é necessário. Os Estados Unidos hoje pensa em como eles estão comendo, né? Porque a maioria de seus produtos são
importados, então eles importam uma grande quantidade de alimentos de Cuba, né? Foi uma abertura que aconteceu com o Obama, né? Em troca, por exemplo, de algumas aberturas econômicas e a implementação e expansão, por exemplo, de sistemas de telecomunicações como a internet em Cuba, né? Então, para a gente entender a importância que a agricultura tem hoje, se a gente for pensar hoje, quando a gente está discutindo a economia brasileira, a gente está discutindo o modelo de agricultura. Né? O agronegócio representa 30% da balança comercial brasileira. Então, enquanto a gente estiver pensando num modelo que está em decadência, a gente tem grandes chances de estar colocando em risco não só a nossa soberania alimentar, mas como uma economia nacional em colapso. Né? Por mais que hoje a conta esteja fechando entre aspas, porque em vários lugares as fazendas não conseguem mais gerar ganhos, no sentido de que o pacote tecnológico é muito caro, né? Isso também existem diversos estudos e de diversos setores, né? Da economia agrícola, da geografia, da sociologia rural. É possível encontrar a partir de diversas teorias, de diversas leituras, que hoje, né, o negócio dentro da porteira, como diz o agronegócio, passa por dificuldades, não, como não se bastasse a gente ver, né, que, por exemplo, né, os produtores sempre perdão de dívidas, créditos rurais facilitados. Agora, na pandemia, a gente teve uma redução, inclusive, dos créditos, né, para a agricultura. Então, assim, como pensar em novos modelos? E aí, por exemplo, vamos voltar na questão da economia, né? Quando a gente está falando num projeto que precisa ser aprovado para o produtor encontrar crédito, ele precisa entender um pouco a viabilidade econômica, né? Dentro do sistema formal hoje é muito mais fácil uma fazenda do agronegócio conseguir um crédito rural do que uma fazenda agroecológica conseguir o crédito rural, porque dentro do sistema bancário existe uma maior segurança dentro do modelo do agronegócio do que dentro da agroecologia, sendo que no sistema agroecológico produz um maior número de toneladas de alimentos por hectare do que um sistema padronizado do agronegócio.